favor, mantenha o silêncio no santuário. Aproveite este momento para meditar e refletir nas palavras de Deus.
Por favor, permaneçam sentados e em espírito de oração até o início da reunião. Aproveite este momento para meditar e refletir nas palavras de Deus.
tenho 40 anos, fiz 83 anos. Rapaz da igreja. Quantos anos? 83. Eu sei, mas 40. Quantos anos na igreja? Rapaz, tem 40 anos só na igreja trabalhando. 40 anos. Da igreja Jardim Noé, né? Pelo até o... Deus te abençoe. Oi, seu homem. Ei, tomou juízo? Já. Eu não esqueci, hein? Amém. Vai, pessoal. Agora sim. Graças a Deus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém? Ó Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos te servir. Pelo privilégio de termos sido um dos escolhidos teus para levar a luz da tua palavra àqueles que têm estado, que têm vivido na região e sombra da morte, aqueles que têm estado presos pelas trevas espessas que este mundo tem imposto. Mas graças a Deus, meu Pai, graças ao Teu Espírito, por essa palavra, a Tua palavra que é luz para os que nela depositam a sua fé, para os que nela apoiam suas vidas, apoiam suas mentes e corações. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que neste instante, onde quer que estas imagens chegue também, meu Pai, a mesma luz que um dia iluminou meu ser, meu Senhor. Ó Espírito Santo, chegue a tua luz agora, chegue a tua luz da mesma forma como um dia deste local chegou a tua luz aquelas poucas pessoas que aqui estavam, apesar do cheiro mau, do ambiente fétido, apesar das pessoas estarem abatidas pelos seus problemas pessoais, mas a tua luz brilhou e hoje aquelas poucas pessoas se multiplicaram e se fizeram presente em todo o mundo para mostrar para este mundo que o Senhor é o mesmo. O Senhor não mudou a maneira de ser, que o que o Senhor fez no passado com a tua palavra, através da tua palavra, o Senhor faz no presente com a mesma palavra. A tua palavra
jamais foi revogada, jamais foi ultrapassada, jamais perdeu força. Não, meu Pai, onde quer que ela chegou, onde encontrou a terra preparada com problemas, com doenças, com enfermidades, preparada com todo o inferno que este mundo tem vivido, ainda assim a luz da tua palavra penetrou e as trevas não conseguiram sufocá-la. Eis que essa luz, meu Pai, está ainda acesa para se acender na vida dos que creem hoje, porque os que creem hoje, meu Deus, serão tuas testemunhas amanhã, como hoje nós temos sido testemunhas tuas do que o Senhor fez no passado. Meu Pai, ser glorificado, exaltado e magnificado na vida do teu povo, que tem crido de verdade, que tem assumido a fé, que não tem se curvado perante este mundo, mas tem permanecido e prevalecido com a fé pura, simples, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ó meu Pai, glorifica o teu nome neste momento, neste ambiente, glorifica o teu nome onde quer que a nossa voz chegue, para que se saiba que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Em nome do Senhor Jesus, ajuda-me, Senhor, a falar aquilo que o Senhor quer que seja falado, a evitar aquilo que tem que ser evitado, a deixar bem claro aquilo que precisa ser bem claro, para que a pessoa ou as pessoas aflitas venham absorver a tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Não, essas palmas são insignificantes para aquele que está na gente. Glorifique de verdade. Amém. Graças a Deus. Deixa eu falar para vocês. Este lugar faz-nos recordar que não importa o quão destituído, ausente de habilidades, de inteligência, de capacidade, de condições financeiras você tenha ou esteja, porque Deus vê a intenção do seu coração. O que Ele tem feito nesses 40 anos, Ele quer começar com você aqui agora. Ele quer reiniciar com você, porque a gente passa, as nossas forças passam, a nossa capacidade passa, mas a palavra dele se renova na vida daqueles cujas intenções são para realizar a vontade dele, que estão pensando no seu semelhante, não pensando em si mesmo, não pensando no seu futuro, não pensando nos seus objetivos, mas pensando naqueles que estão sofrendo. É para isso que o Espírito Santo vem. O Espírito Santo, quando desce sobre nós, é para nos usar, ajudar aqueles que estão aflitos, que precisam de ajuda. Quando começamos aqui,
Eu lembro que a gente vinha de Fusquinha com caixa de som, não tinha esse som todo, não tinha esse aparato todo que nós estamos vendo aqui. Não, era tudo difícil, muito difícil. Eu sei que lavaram isso aqui, os obreiros da Igreja Universal devem ter lavado isso aqui. Hoje está cheiroso. Eu estou sentindo perfume aqui, cheiro de tinta, pintaram isso aqui, fizeram tudo novo. Mas quando eu cheguei aqui, há 40 anos, isso tinha cheiro de cocô e também de urina. E pior, não era cocô de cachorro não, era cocô humano mesmo. E não tinha quem pudesse limpar para a gente poder falar de Jesus, não. É no meio do cocô, no meio da urina, que nós começamos. Nós começamos no meio da sujeira. Por quê? Por quê? Porque assim é o Evangelho do Senhor Jesus. A Bíblia fala que o povo que jazia nas trevas e região da sombra da morte, viu grande luz. A luz de Deus se torna mais evidente quando há maior trevas. Você entende o que eu estou falando? Quanto maior a dificuldade, quanto maior a miséria, quanto maior o problema, quanto maior a doença, maior é a luz de Deus, mais evidente é o poder de Deus, para que as pessoas não fiquem na dependência de si mesma, da sua própria força. Quando Deus chamou Gideão, ele era um só, e mandou que ele tocasse a trombeta para reunir os soldados que viriam enfrentar Israel, ou enfrentar os midianitas, os amalequitas, os inimigos de Israel. Quando trocaram as trombetas, 32 mil homens se apresentaram, mas daqueles 32 mil homens chamados, apenas 300 foram escolhidos a dedo por Deus. Apenas 300, quer dizer, menos de 1% foi escolhido, menos de 1%. Quem eram aqueles 300? Ilustres pessoas desconhecidas, mas tinham uma liderança, a liderança de Gideão. Essa pessoa, Gideão, representava Deus para aqueles 300. Hoje, Gideão, o espírito de Gideão, está naqueles que ouvem e creem na palavra de Deus. É o Espírito Santo. Então você pode estar no espírito de Gideão, você pode ser um dos 300 de Gideão, você pode ser um dos 300, não interessa as suas situações, só as circunstâncias que cercam você, não interessa se você tem escolaridade, não interessa se você mora na favela ou nas comunidades, conforme eles gostam de falar, não interessa se você mora na rua, não interessa a sua situação, porque aqui, debaixo desse viaduto, dormia o latino. O latino dormia aqui embaixo. Era um garoto, mendigo, cheirador de rola. Mas ele ouviu a palavra e hoje você sabe, você conhece o latino. Por quê? Porque deu ouvidos à palavra, ao espírito da palavra. Então não interessa a sua situação, se você crer,
então você é um dos escolhidos, é um dos 300 de Gideão. Se você não crê, você é um dos que sobraram. Então é questão de crer ou não crer. Mas como que eu faço para quê? Eu tenho que sentir? Não, você não precisa sentir coisa nenhuma. Crer é você ouvir e obedecer aquilo que está escrito. Acabou. Você obedece, isso é a fé que Deus exige para que você seja um escolhido. Então eu não fui um privilegiado, eu não fui digamos assim, eu não nasci com um bumbum virado para a lua. Nós cremos porque o Espírito convenceu a crer. A fé vem dele. Então, se você crê, é o Espírito Santo que está te dando essa fé, essa crença. Então, segue essa palavra, vá em frente. Mas, como é que eu sei, ô bispo, se é Deus que me escolheu, se Deus me escolheu ou não me escolheu? Quando você olha para dentro de si e vê, qual é o objetivo meu? Qual é o meu objetivo? Eu não comecei aqui neste lugar movido por um desejo pessoal, por uma ambição pessoal, por um sonho pessoal. Não. Havia mais de 8 anos que eu queria servir a Jesus, eu queria pregar, falar de Jesus para as pessoas, mas ninguém me ouvia, ninguém me acreditava em mim, ninguém, nem o meu pastor acreditava em mim, ninguém, zero, eu era zero, só acreditava em mim a minha mãe e a minha mulher, ninguém mais, e obviamente o próprio Deus. Mas o meu desejo de passar para as pessoas aquilo que Deus havia me dado, a luz que Ele havia colocado dentro de mim era tão forte, esse desejo de passar para outras pessoas, não é o desejo de buscar benefício para mim, mas o desejo de levar para as pessoas a luz. Essa convicção fez desse trabalho crescer, porque essa era a vontade de Deus. E às vezes a pessoa entra no Evangelho, se entrega ao Evangelho, exclusivamente pensando em si próprio, pensando nos seus familiares, nos seus entes queridos, não estão pensando nas pessoas que estão sofrendo. Às vezes você gasta tempo, você gasta rios de horas tentando levar apenas ao seu ente querido aquilo que você tem, e quando há um verdadeiro mar de gente desesperada, dizendo, me ajude, eu cheguei aqui para levar as pessoas que estavam no mar do desespero, e essas pessoas hoje se multiplicaram, porque o Espírito Santo as escolheu justamente aquelas criaturas rejeitadas, aquelas pessoas que estavam vivendo do lado avesso da vida. Mas você que é obreira, que é obreiro, com que objetivo você é obreira ou obreiro? Qual o desejo que você tem dentro de si? Eu não tive a chance que você teve, a chance que você teve, eu não tive a chance que você teve, porque tudo era difícil ou quase impossível para que eu realizasse o meu sonho pessoal, que é levar a palavra para outras pessoas, estender a mão para aqueles que estavam sofrendo. Ninguém queria deixar. Era obviamente o próprio de Satanás. Hoje vocês têm oportunidade, você é obreira, você é obreiro, você é pastor, mas com que intenção você é obreira, pastor ou obreiro? Com que intenção? Qual o objetivo seu? Você está olhando para o seu futuro? Você está olhando para a sua família? Então, você não é um dos 300 de Gideão.
Você só pode ser considerado um dos 300 de Gideão quando você se identificar com as pessoas iguaizinhas que nós nos identificamos aqui neste lugar. Pessoas caídas, prostradas, os drogados, os bêbados, as pessoas mais, digamos assim, mais rejeitadas da sociedade. Elas se reuniam aqui. Você vê, hoje nós estamos aqui nesse coreto, parece um coreto de festa, não é verdade? Mas na minha época parecia um local onde se juntavam os mais desgraçados da vida. Essa é a realidade. Aqui se juntavam as pessoas mais infelizes. E foi para cá que o Espírito de Deus nos trouxe. E porque o desejo de querer ajudar, essas pessoas se multiplicaram. Então, é um testemunho meu daquilo que Deus fez. E você está vendo com seus próprios olhos. Você está vendo com seus próprios olhos hoje. Eu gostaria que vocês pudessem ter visto com seus próprios olhos o que aconteceu há 40 anos atrás. Nós encontramos aqui urina e cocô, cachorro, vadio, drogados, cheiradores de colas, pessoas sujas, imundas, fedorentas, pessoas que eram indesejáveis por qualquer outra pessoa, porque eram como animais. Mas foi aqui, nesse lugar ermo, difícil, escuro, escuso, que a luz do Evangelho brilhou e fez o que fez. Então você tem condições de ser um dos 300 de Gideão, porque você tem cabeça, você tem vida, você tem um corpo, você tem oportunidade que a Igreja Universal do Reino de Deus tem te dado, para você colocar uma gravata, colocar um uniforme e chegar às pessoas mais aflitas que existem nesse mundo. Você tem um apoio nosso. Eu não tive isso há 40 anos atrás. Então, se eu tivesse, talvez nós estivéssemos muito além do que nós estamos hoje, mas não tive. Nós tivemos que esperar exclusivamente, contar exclusivamente com o Espírito de Deus. Você entende o que eu estou falando? Você tem as condições, mas de repente as condições que você reúne, você está pensando em si próprio. Então você vai ser como uma figueira sem frutos. Você vai ser como mais um na multidão. Mas se dentro de você há esse desejo maior de levar as pessoas aquilo que Deus lhe tem dado, o Espírito Santo vai lhe usar para ser um dos Gideões dos dias atuais. Amém, pessoal? Desgraçadamente, no nosso meio surgem muitos interessados em ajudar, mas ajudar a quem? A si mesmos. A si mesmo. Estão preocupados consigo mesmo. Seus olhos estão fitos no seu umbigo. Então, essas pessoas, apesar de estarem dentro da igreja, são inúteis para a vontade de Deus. Deus quer me substituir por cada um de vocês. Deus quer colocar qualquer um de vocês, ou todos vocês, no meu lugar, para dar prosseguimento a esse trabalho de resgate do ser humano. Porque aquelas pessoas que estavam aqui, sujas, rejeitadas, eram almas, tanto quanto aquelas que vivem nos palácios. Sim ou não? Aquelas pessoas
embriagadas, drogadas, cracudas, eram tão almas quanto aquelas que são filhinhos de papai. Se você quiser ser esse homem de Deus, essa mulher de Deus, ó meu Deus, a partir de agora eu não vou pensar no meu casamento, eu não vou pensar no meu noivado, eu não vou pensar no meu futuro, eu não vou pensar em mim, na minha família, eu vou pensar em fazer aquilo que o Senhor quer que seja feito. Eu vou estender a mão para as pessoas desesperadas, porque mais do que nunca, na minha época havia grande necessidade, mas hoje a necessidade é multiplicada pela situação que o Rio de Janeiro, que o Brasil vive neste momento cruel. Então nós precisamos de gente de fé, de coragem, de ânimo, determinada, destemida, que estejam pensando no seu semelhante, tal e qual aquilo que Deus falou através de Moisés: amai o vosso semelhante como a ti mesmo. Então eu gostaria de trazer aqui na frente aquelas pessoas que de repente o Espírito Santo está tocando para começar uma nova etapa de 40 anos, mais 40 anos, e fazer uma nova geração, a partir de hoje, de agora. Se você quer fazer-se, ser usado por Deus e não ser abençoado por Deus, você tem que ser a bênção de Deus para aqueles que estão perdidos. Se você tem esse desejo, se você quer, seja homem, seja mulher, seja jovem, então aproxime-se aqui do coreto, nós vamos orar para você, orar para que o Espírito Santo venha fazer essa obra em você. Você quer ser parte desses próximos 40 anos, comigo ou semigo, você quer fazer a diferença, você quer fazer diferença para Deus. Ó, bispo, eu estou cansado de ser eu estou cansado de sonhar os meus sonhos, eu estou cansado de ser o que eu tenho sido, a minha vida tem sido inútil, mas a partir de agora, eu quero colocar esse corpo à disposição do Espírito Santo, para fazer uma nova história, uma nova geração, mais 40 anos, eu quero voltar aqui, daqui a 40 anos, ô bispo, e ter a minha vida como testemunha da palavra, do cumprimento da palavra de Deus, da vontade de Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Não importa o ambiente que nós estamos, o guarda apita lá na rua, e pipipi para lá, pipipi para cá, os automóveis buzinam. Há 40 anos atrás, nós tínhamos aqui, meu Pai, a poluição do cheiro. E que cheiro? A poluição de pessoas rejeitadas. Hoje nós temos aqui a poluição do barulho, mas não importa nada, não há nada que possa barrar a luz, não há trevas que possam impor sua vontade à luz. Não, meu Pai, a tua luz penetra, a tua palavra penetra, e onde quer que ela chegue, meu Pai, chega
a salvação, seja a libertação, seja a cura divina, a libertação dos vícios, de uma vida do inferno, de uma vida cansada de ser ela mesma. Oh, meu Pai amado e querido, eu te peço que neste momento venha o teu Espírito tomar essas criaturas para poder me substituir, meu Pai, e levar o teu evangelho com mais força ainda, e agora multiplicada. Eu te peço, meu Pai, faça a tua obra aqui agora, na vida dessas pessoas, que elas venham, Espírito Santo, perseguir os teus sonhos, ao invés dos sonhos dela. Venha, meu Pai, operar isso, e eu sei que o Senhor está fazendo isso aqui agora, aleluia. O Senhor começa uma nova história, uma nova geração, a partir de agora, uma nova geração, uma geração pensando na próxima geração, uma geração que está interessada numa geração aflita, ferida, cansada, assentada nas trevas, ou na região da sombra da morte. Venha, meu Pai, fazer nascer uma nova geração aqui agora, com força, com fé, com coragem, com ânimo, em nome do Senhor Jesus. Receba o Espírito de Deus aí onde você está, não importa a sua idade, ainda que a sua idade seja avançada, e você não tenha mais do que 20 ou 10 anos de vida, não importa, esse resto de anos que você vai viver, vai ser para a glória de Deus, vai contribuir para a nova geração. Receba o Espírito de Deus aí agora, receba o Espírito do poder do Altíssimo, em nome do Senhor Jesus. Mesmo você que não entende nada que eu falei, você não compreende a minha linguagem, não importa, o Espírito Santo, se você quer, o Espírito Santo faz de você uma nova criatura, para que a vontade dele seja feita através da sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fale com Deus aí onde você está. Isso mesmo, mais que o ar que eu respiro, maior que o sol que brilha ao amanhecer, mais que o ar que eu respiro, maior que o sol que brilha ao amanhecer, maior que o sol que brilha ao amanhecer, é bem maior, é bem maior o meu desejo de te conhecer, Jesus, de te conhecer, Jesus. Mais que o ouro, cante forte, mais que o ouro, e toda a glória deste mundo, e toda a glória deste mundo, maior que tudo que os meus olhos possam ver, maior que tudo que os meus olhos possam ver, é bem maior, é bem maior o meu desejo de te conhecer, Jesus, de te conhecer, Jesus, dentro de mim, esse desejo pulsa mais, esse desejo pulsa mais que um coração acelerado, que um coração acelerado. Não tem explicação, não tem explicação. O quanto eu quero te conhecer, humildemente peço a ti, eu quero tanto
novo. Nascer de novo. Troca, Senhor. Troca, Senhor. Meu coração. Meu coração. Que é velho por um novo. Que é velho por um novo. Dentro de mim, cante mais forte. Dentro de mim, esse desejo pulsa mais que um coração acelerado. Não tem explicação. O quanto eu quero te conhecer. Humildemente peço a ti. Humildemente peço a ti. Eu quero tanto nascer de novo. Troca, Senhor. Troca, Senhor, meu coração, que é velho por um novo. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, há pessoas que têm estado conosco há muitos anos. Muitos anos. Há outras que estão mais recentes. Mas pessoas que reúnem muitas informações bíblicas, têm conhecimento de que o Senhor existe, mas a vida delas continua a mesma, não mudou. São pessoas, meu Senhor, igual aquela história, ouve o galo cantar, mas não sabe onde. Elas têm ouvido o galo cantar, mas não sabem onde, não conhece a origem. E só nascendo de novo, só morrendo para este mundo e nascendo do Senhor Espírito Santo, é capaz de mudar a vida delas. Talvez nós tenhamos sido intransigentes na nossa posição. Como é que ela pode ajudar alguém se ela mesma precisa de ajuda? Como é que ela pode estender a mão para o caído se ela está caída? Oh, meu Pai, eu insisto, tenha compaixão delas, aqui e agora. Faça-a nascer de novo, muda essa situação. Porque dura coisa é falar a tua palavra, ensiná-la, e não ver o resultado, não ver a resposta. Eu sei, meu Pai, que o Senhor tem feito coisas grandiosas, gloriosas, a gente tem visto com os nossos próprios olhos, físicos e espirituais, mas é difícil aceitar pessoas no nosso meio que continuam as mesmas, continuam sendo as mesmas velhas criaturas. Abra-lhes os olhos, meu Pai. O Senhor fez a tua luz brilhar neste local há 40 anos atrás. Faça a tua luz brilhar agora dentro delas. Faça, meu Pai, tirar as vendas dos seus olhos espirituais, para que elas venham cair em si e reconhecer que sem ti elas não podem coisa nenhuma. Sem o Senhor nós não podemos nada, meu Pai. Ó Espírito Santo,
eu venho aqui 40 anos depois, falar as mesmas palavras, pregar a mesma mensagem, ensinar a mesma palavra. Oh, meu Pai, tenha compaixão dessas criaturas e faça alguma coisa, porque eu não vim aqui, meu Pai, para celebrar, eu não vim aqui para ser reconhecido, eu vim aqui para salvar, meu Pai. Eu sempre venho para salvar. Oh, meu amado Pai, muda essa situação, muda esse coração, muda essa criatura. Ó Espírito Santo, se essa criatura tem sido a mesma e não aconteceu nada agora, até aqui, eu saio daqui frustrado, eu saio daqui triste, triste mesmo, porque o que me alegra, meu Pai, não é saber do caminho até aqui andado, do sucesso que o Senhor nos tem concedido. O que me alegra mesmo, meu Senhor, é que haja uma nova criatura, um novo ser comece aqui. Ah, brilha a tua luz, meu Pai, brilha a tua luz, ó Jesus, aqui agora, porque senão, eu não creio que essas pessoas tivessem vindo aqui para comemorar. Eu creio que dentro delas há uma fome, uma sede, há uma aspiração, há um desejo maior que talvez não tenha sido esboçado até então, mas aqui agora ela diz, ela canta esse corinho como se estivesse orando mesmo, como se estivesse sozinha diante de ti, dizendo: dentro de mim esse desejo pulsa mais, ó meu Pai. Eu peço então, venha ao seu encontro, Espírito Santo, porque eu não posso fazer isso, eu dependo de ti. Venha, meu Pai, dentro de mim esse desejo pulsa mais. Dentro de mim esse desejo pulsa mais. Que um coração acelerado, que um coração acelerado não tem explicação, não tem explicação. O quanto eu quero, te conhecer, humildemente, cante orando, peço a ti, eu quero tanto nascer de novo. Troca, Senhor, meu coração, que é velho por um novo. Ó Espírito Santo, louvado seja o teu nome, meu Rei, Senhor e Deus. Venha a tua presença, meu Pai, espalhe o teu perfume aqui agora, Jesus. Espalhe o teu perfume pelos que estão passando, mesmo aqueles que passam correndo de carro, de trem, de bicicleta, de moto, não importa, mas ninguém pode sair ou passar por aqui sem ser tocado pela
tua luz, meu Pai. Ninguém, porque a tua luz abarca tudo, tudo, alcança tudo e todos. Eu peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, por toda a minha vida, por toda a minha vida. Ó Senhor, te te louvarei. Cante com força, pois meu fôlego é a tua vida. Pois meu fôlego É a tua vida, e nunca me cansarei. e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz. Posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel. É mais doce do que o mel, que me tira desta cova que me tira desta cova e me leva até o céu. e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro Eu me sinto tão seguro nos teus braços, ó Altíssimo. nos teus braços, ó Altíssimo. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Diante da... Não há doenças nem culpas. Que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma. Se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Escudo para os que nele creem. Não há ferrolho, não há ferrolho, nem portas. Fechem diante da tua voz, não há massagem, nem culpa, Nem culpa, que fiquem de pé que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade e a tempestade se acalma se acalma na voz daquele que tudo criou. daquele que tudo criou, Pois sua palavra pois sua palavra é pura, escudo escudo para os que nele creem. escudo, escudo para os que nele creem. Em nome do Senhor Jesus, você que está doente, seja curado agora. Quem está enfermo, seja livre agora. Você que está preso às drogas, preso ao crime, preso ao inferno, seja livre aí agora. Sejam livres todos os que estão ou que têm estado presos a circunstâncias difíceis. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, receba a paz que Deus me deu. Receba a paz aí agora. Em nome do Senhor Jesus, receba a paz. Não diga nada, por favor, apenas receba.
Você veio aqui como curioso, você está aí como curioso, você veio aqui para fiscalizar, você veio aqui com qualquer outro objetivo que não para manifestar a sua fé, mas ainda assim a paz do Altíssimo chega até você. Você é católico, espírita, evangélico, budista, você tem religião ou não tem religião, não importa, você crê em Deus, não crê em Deus, mas Ele crê em você mesmo assim. Receba a paz dele aí onde você está, agora mesmo, porque nós vamos deixar este local levando esta paz para os nossos lares. Você vai levar essa paz para dentro da sua casa, e quando alguém, seu ente querido, encontrar com você, ele vai ver em você alguma coisa diferente. Ele vai vai notar uma diferença em você, porque a partir de agora, nunca mais a sua vida será a mesma. Digo isso, eu profetizo, nunca mais a sua vida será a mesma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Bom dia e até amanhã na fé, lá no templo aqui em Del Castilho, ou então em qualquer uma das igrejas universal do Reino de Deus, amém? Deus abençoe a todos, bom dia. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro nos teus braços, ó Altíssimo.